JCT. Agora sim, de novo, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste a gente em outros horários e, claro, defende a nossa democracia brasileira. O tema de hoje, gente, é Bolsonaro finalmente adere ao Fique em Casa. Essa aí é uma hashtag que apareceu bastante nas redes sociais essa semana, graças à sua prisão domiciliar. E por quê, gente? Por que essa hashtag continua seguindo, continua acontecendo? Porque na pandemia, a gente lembra muito bem, e infelizmente Bolsonaro ainda não está respondendo pelos crimes cometidos na pandemia, que resultaram em muitas mortes que não precisavam ter acontecido. Então, a gente tem que estar sempre lembrando que ele também deve ser julgado por isso. Eu vou trazer os nossos convidados de hoje, Pedro Tchê, Flávio Carvalho e Basílio Carneiro. A Vanessa também estaria aqui, mas ainda não chegou, então a Vanessa Martina Silva. Basílio, Pedro, sejam muito bem-vindos. O Pedro, ele é historiador, coordenador do Policiais Antifascistas. O Flávio Carvalho é sociólogo, escritor e trabalha no Consulado de Brasil em Barcelona. O Flávio, inclusive, está em seu horário de intervalo, né, Flávio? Que ali é horário de almoço, e a gente tem que deixar claro, gente, quem tem que cumprir horários em outros horários, como a Amanda Miranda no JTT Debates, que ela participou há uns dias atrás, ela não estava em seu horário de trabalho. Então, ali, esse pessoal da extrema-direita que adora atacar a gente, fiquem ligados que aqui no Portal Desacato, quem não está trabalhando com a informação e está aqui trabalhando para isso, como é o caso do Pedro do Basílio, está em seu horário permitido para isso. E também, claro, o Basílio Carneiro, que é comentarista, analista e consultor político, e também é nosso parceiro lá na Parceria 21, onde o Portal Desacato traz notícias e também o Fórum 21 coleta as notícias, as matérias, as inscrições, descrições, enfim, que cada um desses jornais incríveis e necessários da nossa esquerda brasileira e aqui, principalmente do sul do Brasil. Vamos começar com o Pedro Tchê. Pedro, dessa vez eu não tô com sono. Da última vez que a gente conversou, quem nunca, né? Eu acabei passando um pouquinho do horário da cama e apareci aqui para entrevistar o Pedro com uma cara de sono. Mas eu vou começar com o Pedro e depois para o Basílio, e depois para o Flávio. Eu quero que a gente faça um comentário de 3 minutinhos, fazendo uma comparação de quando o Lula sofreu aquele lawfare, de quando o Lula foi condenado à prisão por aquele juiz, né, totalmente parcial. Enfim, quando aconteceu isso com o Lula, como foi que o Lula reagiu? A Vanessa está aqui com a gente. Bom dia, Vanessa Martina. Seja bem-vinda ao JTT. Então, vamos começar com o Pedro. Pedro, eu quero que você fale para a gente ali, faça o seu comentário em relação ao que sofreu Lula e ao que vem acontecendo com Bolsonaro. Acho que vale, entre vários recortes, né, um que me chama a atenção, que um dos vários, mas que acho que vale a pena destacar nesses 2 minutinhos, a cobertura da imprensa. Embora a gente tenha uma certa, digamos, antipatia, principalmente quando você assiste os canais especializados da Globo, em jornalismo, uma antipatia que eu falo não é partidária, mas, digamos, até, de certa forma, pessoal, a figura do Bolsonaro, não é? Mas a pegada dos canais, das grandes mídias, com relação à prisão do Bolsonaro, a prisão agora domiciliar do Bolsonaro, é muito mais leve do que era com relação ao Lula. Com relação ao Lula, ninguém se indignava com relação a, por exemplo, quando ele foi coercitivamente levado para uma audiência. Algo, assim, totalmente descabido, não é? Não se consternou, assim, quando o Lula foi preso, né, efetivamente, ficou 500 dias na Polícia Federal, também não se consternou, não se tinha, digamos, esse olhar suave, né, que se tem com relação à prisão do Bolsonaro. Né? A prisão do Bolsonaro ela é discutida. A prisão do Lula, à época, ela era homologada
por toda a imprensa. Então fica aqui esse registro que, embora eu acho que até as grandes mídias não tenham uma posição contrária à prisão de Bolsonaro, ou mista, com Lula essa pegada foi completamente diferente. E havia o PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista, como o nosso Paulo Henrique Amorim falava, e ele era uníssono com relação ao Lula merece ser preso, o Lula merece qualquer coisa. E aqui eu não estou comparando as duas figuras com relação ao que são acusados. Né? O Bolsonaro está muito claro, né, que tem culpa no cartório, inclusive está sendo poupado, porque, veja, outras figuras que estão envolvidas estão presas em regime fechado. E ele ainda está em regime aberto. Com relação ao Lula, foi tudo ao contrário. As situações eram extremamente circunstanciais, sem provas, né? E ele foi preso e ficou no regime fechado por mais de 500 dias. Então, eu gostaria só de destacar a visão da imprensa, né? A benevolência, digamos, da imprensa ainda com o Bolsonaro quanto à sua prisão. Exatamente. É isso aí, a gente tem que sempre separar, né? Basílio, faz aí o seu comentário nessa comparação ali dos dois julgamentos. Bom dia a todas e a todos. Vou pegar o finalzinho aí de Pedro. A mídia, ela sempre foi vanguarda de todos os golpes, né? Só para pontuar. E ela volta agora a ser vanguarda desse golpe branco do Senado. Não está dando certo, mas ela está potencializando esse debate, né? O Lula, quando foi preso, ele sabia da lawfare, nós sabíamos da lawfare, certo? E ele não sabia quando iria sair da cadeia e se poderia disputar o mandato, né? Aí foi que veio né, o Glyn com vazamento, e ele conseguiu sair. 580 dias preso, não chorou, não teve uma dor numa unha, muito pelo contrário, comia um livro todos os dias e saiu de lá muito mais preparado. Então, ele sabia do golpe em andamento. O golpe começou com Dilma, né? Depois prende Lula, que ele seria eleito em 2018. Só que o golpe teve um certo atalho que a mídia não queria, não esperava. Que o Bolsonaro foi potencializado como candidato. Ele não seria o candidato, ele não era o candidato da direita, né? O candidato seria Alckmin, Serra ou alguém do PSDB. O PSDB teria que voltar ao poder, né, derrotando o Haddad e o outro. E aí Bolsonaro, naquela onda do bolsonarismo todo, pegou e se elegeu. Mas aí você veja que hoje, como é que está, como se comporta o cenário, o ambiente de golpe, por sorte, aquilo que nós pontuamos que deveremos fazer agora em 26, que é eleger a maioria dos senadores para evitar o que está acontecendo hoje, eles já queriam fazer agora. Bolsonaro não foi preso, ele provocou a prisão dele. É tudo pensado, olha a cronologia. Ele provoca a prisão, no outro dia é preso domiciliarmente, vem o buzinaço, depois do buzinaço, lá em Brasília e em alguns estados, aí chega depois do buzinaço, vem os parlamentares adesivados do Congresso, 40 horas ocupando o Congresso, o sequestro. Então, foi uma... E depois, nesse processo, estava faltando 3 assinaturas para chegar a 41, era 5, eles conseguiram 3, inclusive com o fascista aqui da Paraíba, o senador Efraim Filho. Então, eles... Foi um negócio muito bem organizado, não foi aquela coisa, Bolsonaro foi preso, não, buzinaço, sequestro do Congresso e Senado, 40 horas, ou só saímos daqui com a anistia. Aí vem a pauta da paz de Eduardo Bolsonaro. A pauta da paz é muito engraçada, né? Anistia, agora sim, mas o Moraes é impeachmentado. Olha só, a paz que eles querem é tudo para eles. Resumindo, inclusive eu fiz um texto hoje, que está no fogueirapb.com.br, e fazendo um trocadilho com o 13. Eles pegaram 41 assinaturas, não faltava mais 13 para chegar a 54, que é 2/3 do Senado. Então, mais uma vez, o 13, né, obstaculando a vida
dos fascistas. Mas é isso, né? Não conseguiram, faltou 3 assinaturas, e aí a Colômbia ontem cravou, disse que nem com 81 assinaturas ele pautava, então, já o debate e vamos para frente. Agora, o golpe continua em andamento, eles não vão parar. Exatamente. Eu peço essa comparação, para fazer essa comparação, justamente porque eu me lembrei do Silas Malafaia, um defensor assíduo do Bolsonaro, fazendo ele própria comparação de quando o Bolsonaro perde as eleições e você manda lá para os Estados Unidos. E o Silas Malafaia mesmo faz a crítica a ele, um líder de verdade, fica aí, cara. Só recheando, eu acho, a preço de hoje, inclusive tem um texto que eu fiz, tá, do Folha da PB, que Silas Malafaia hoje está credenciado para ser o candidato do bolsonarismo. Você veja que ele bate em Tarcísio, ele bate em Zema, ele bate em todos os presidenciáveis. Ora, se ele bate em todos os presidenciáveis, ele convoca ato, ele é a figura principal do ato, eu tenho certeza que esse pessoal trabalha a candidatura de Malafaia. Eu acho, inclusive, que é o melhor nome deles, viu? É o melhor nome deles, no ponto de vista do extremismo, homofóbico, misógino, é tudo. Você pega o Tarcísio, tem outra roupagem, o Zema é mais radical, mas não é tão homofóbico. Enfim, ele é a figura e representa o bolsonarismo. E ele trabalha para isso. Uhum. Flávio Carvalho. O Flávio, eu queria saber de ti, desculpa, até eu devia ter começado por você, Flávio, que o Flávio tem que depois voltar para o trabalho. Flávio, eu queria saber de ti essa comparação, e até relembrando isso que o Silas Malafaia falou, porque ele falou com todas as letras que o Lula foi um líder mesmo, encarou o que tinha para encarar. Bom dia, obrigado por estar aqui com vocês novamente. Tá? Bom, eu primeiro, sempre que eu faço essas aparições assim, eu tenho que dizer que, apesar de eu trabalhar no trabalho, eu não falo em nome da diplomacia, do governo, muito menos da representação do Brasil no exterior. Falo em meu nome próprio, escrevo bastante no Desacato e queria remeter, inclusive, ao texto que foi publicado ontem, a tarde subiu, que traz alguns dos elementos que nós estamos falando aqui agora, né? Então, está bem sistematizado e escrito. E se fosse para fazer um resumo, assim, bem inicial e curto também, a fala do Tchê também, eu vou seguir a onda do que ele falou. Eu acho que, e você falou alguma coisa que me interessou bastante, não tem comparação. Discernimento, eu aprendi bastante isso nesses anos de golpe no Brasil. Discernimento, linguagem, é muito importante porque a gente está enfrentando. Então, eu falo do teorema de Popper, aquele que diz que é preciso ser intolerante com os intolerantes, e descrevo um pouco mais isso nesse texto que está publicado no portal do Desacato ontem, porque é importantíssimo isso nesse momento. Assim, eu estava no debate também aqui em Barcelona, onde eu moro, nesse mesmo sentido, né? E você tem que ser muito taxativo e incisivo, sobretudo quando está debatendo com pessoas que trazem isso da comparação. E eu chego logo dizendo, eu não aceito comparações. É preciso ter muito discernimento, essa capacidade de analiticamente jogar a César o que é de César, separando joio de trigo. Eu não começo nunca aceitando um debate que me faça uma comparação do que é. E aí, no texto também eu remeto para outra questão que é fundamental nesses tempos, que é a questão da linguagem. Uma grande diferença entre o que aconteceu no golpe da Vaza Jato e o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil contemporâneo, ainda na questão da linguagem, é a gente deixar as coisas muito claras quando a gente está dialogando com o conjunto da população. Eu não trato, desde faz tempo, eu faço como o companheiro que me antecedeu. Eu utilizo a expressão fascista. Eu não trato de extrema-direita, o que para mim já está absolutamente caracterizado. E isso é muito bom na hora de você dialogar com o nosso povo. Como, por exemplo, eu não uso nos debates públicos, quando estou escrevendo, na minha atividade política em si, o conceito lawfare, tal como se usa, eu chamo de golpe. Uhum.
porque a gente tem que ter essa primazia de comunicação com as pessoas que efetivamente estão na linha de frente, no enfrentamento com o fascismo, com o golpe, com essas tentativas de comparação entre o incomparável, com essa violência institucional. Então é preciso, de cara e de imediato, deixar bastante claro essas coisas, porque a partir daí a gente avança, porque vai ter mais debates, né? Inclusive sobre o que eu chamo também no texto de matemática política. Hoje em dia é muito fácil, porque também a gente não pode ser supremacista e falar em termos que o povão não está acostumado a falar. Por exemplo, quando a gente diz que existe ordem, existe sequência. Matemática política é que as coisas acontecem em função do que o outro fez. Senão, Israel não, a Palestina não está sofrendo um genocídio porque a Palestina resolveu no dia 7 de janeiro do ano passado sequestrar reféns de Israel. Não. É uma resposta ao que já estava acontecendo antes. A velha história, basicamente história. Então a gente não faz as coisas porque a gente gosta ou porque a gente quer. A gente faz em função do que foi colocado para a gente antes. Então é muito importante essa cronologia. Isso se chama história. Exatamente. Você busca a história, eles não querem, fascistas não gostam, eles detestam a história. Não, é isso, a gente precisa usar mais a linguagem do povo, né, Flávia? A gente precisa trazer, eu concordo totalmente contigo. A gente usa expressões difíceis que muita gente não conhece, né? Lawfare, enfim, a gente usa esse tipo de expressão que é o correto a se usar, mas que grande parte da população não entende, não sabe o que é. Então, precisa dar os nomes que a maioria entenda. Eu concordo totalmente e eu sigo muito nessa linha de pensamento também, Flávia. Obrigada pelas tuas contribuições com teus textos incríveis. E eu quero puxar para a Vanessa agora, mas eu provoco esse debate para fazer comparações, justamente por quê? Porque a audiência, quem sabe uma audiência não tão rica como essa que a gente tem aqui do Desacato acabe tendo acesso a esse debate e consiga compreender e ver que realmente o presidente Lula ele sofreu um golpe e ele encarou de frente, mesmo sabendo que aquilo era completamente fora da nossa Constituição, da lei, do justo, enfim. E eu provoco a Vanessa agora também a fazer essa mesma comparação, só que não com o processo de lawfare do Lula, com o golpe que Lula sofreu e a Dilma, mas com a Venezuela, Vanessa, porque você esteve na Venezuela, você acompanhou de perto as últimas eleições do Maduro, você viu que lá, como adoravam falar, o Brasil vai virar uma Venezuela. Eu acho, na minha visão, que o Brasil acabou virando uma Venezuela, porque a gente enfrenta aqui, e enfrentou e ainda enfrenta aqui, o mesmo que a Venezuela enfrenta lá. Essa posse dos Estados Unidos de querer comandar e fazer uma lobotomização da sua população, fazer com que as pessoas vão para as ruas e gritem os Estados Unidos interfira na Venezuela, assim como acontece aqui no Brasil, né? O que o Lula até chama de síndrome do vira-lata, né? Eu quero que tu faça essa comparação do que acontece no Brasil hoje com esse pessoal que realmente acaba sendo manipulado pelos poderes, pelos fascistas, e do que aconteceu e ainda acontece, infelizmente, na Venezuela. Eu quero que tu faça essa comparação para mim. Oi, Emi, prazer estar aqui com vocês nesta manhã. É muito raro eu estar em algum lugar de manhã, né? Porque eu não acordo. Bom Acordei dia. A Vanessa cedo numa sexta-feira, gente. Uma sexta-feira. Flávio, Basílio, bom dia também aqui a Rô, que já está no chat, o Raul, o Ari, todo mundo que está por aqui, Jorge. Cara, é bem interessante essa sua provocação mesmo, assim. Vamos lá. O que acontece na Venezuela com a questão da oposição, né? A oposição venezuelana, ela é totalmente Estados Unidos dependente, né? Então, assim, ela tem até a figura do Chávez ali que não me deixa mentir. Então, o que acontece?
São criaturas, então, se a gente pega Maria Corina Machado, se a gente pega Leopoldo Lopes, se a gente pega o próprio Henrique Capriles, então, eles são içados à figura de liderança, içados a essa figura de protagonistas de um cenário dentro da Venezuela a partir de fora. Então, a única liderança, efetivamente, que tem ali um apoio popular, que tem, hoje, né, que tem um apoio popular e que, enfim, consegue dialogar com os venezuelanos, é a Maria Corina Machado. No mais, tanto o Leopoldo Lopes quanto o Henrique Capriles, eles foram criaturas com muito... E o Leopoldo Lopes, não, qual que era o presidente biônico? Era o... não é o Leopoldo Lopes, né? Não, é o Guaidó, Juan Guaidó. O Juan Guaidó, que foi autoproclamado presidente pelos Estados Unidos e por ele próprio, o Juan Guaidó, por exemplo, ele encontrou muito mais respaldo no exterior. Os venezuelanos não conheciam aquela figura, não apoiavam. Ninguém ali na Venezuela diria que ele era o presidente, né, no momento em que a comunidade internacional aí se arvorou a nomeá-lo presidente contra o Nicolás Maduro. Então, essa é uma diferença. Essas lideranças venezuelanas eram lideranças fakes, feitas para performar no exterior. Já o Jair Bolsonaro, ele também sofre um processo, né, de legitimidade por parte de atores externos. Então, a gente sabe que teve dinheiro internacional, que teve ajuda aí dessas plataformas digitais, né, Meta, Facebook, o próprio YouTube, mas ele sim tem presença nacional. Então, Bolsonaro, ele sim é uma liderança no Brasil. Por mais que isso nos doa aceitar, mas ele é uma figura popular, popularesca. Então, essa é uma diferença, né? Porque foi muito mais, digamos, fácil, entre aspas, dentro da Venezuela, combater essas figuras que estavam pedindo o golpe de Estado, que estavam pedindo sanções. Então, para o Maduro fazer esse embate, esse combate, foi muito mais fácil. Por que isso? Porque era uma elite venezuelana muito alinhada aos Estados Unidos que estava fazendo essa defesa. E a população, ou seja, a base social, ela não caía muito nessa, né? Exceto, mas aí eu levaria muito tempo para explicar, exceto essa última figura, que é a Corina Machado, que sim, já tem um pouco mais de respaldo, encontra mais, ela consegue performar melhor dentro das comunidades mais pobres e tal. Tem toda uma explicação em torno disso. Jair Bolsonaro tem respaldo muito popular em camadas muito pobres, né? Isso é um problema. E eu sei que eu acho que eu já estourei o tempo, mas eu quero fazer um pequeno paralelo aí, Lula-Bolsonaro. Vanessa, segura esse para depois, porque o Flávio precisa sair. Então eu quero que o Flávio faça o depois. Segura isso aí, que eu quero muito ouvir. Flávio, faz para a gente o teu comentário em relação a essa interferência dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Como é que tu acha que está indo agora que o brasileiro está vendo que os Estados Unidos não gostam do Brasil? Primeiro pedir desculpa, né, a todos vocês, especialmente a companheira que estava me antecedendo aqui, até porque eu vou escutar, eu posso seguir escutando. Eu lamento muito não poder, mas por questões assim bem específicas aqui onde eu estou também, aqui já não é mais tão cedo, né? Aqui já são 2 da tarde em Barcelona. Mas como são poucos tempos, a gente tem pouco tempo nesse debate, geralmente a gente provoca. Eu aproveito para chamar as pessoas para acessarem o portal da CAT, porque lá é onde a gente consegue desenvolver com mais tranquilidade, a gente escreve com mais tempo e com texto, a gente vai tentando configurar o que a gente aqui tenta resumir, né? Então, o que eu tento resumir para responder essa questão em relação à questão dos Estados Unidos, do que está acontecendo, do golpe, várias formas de golpe, ou seja, as pessoas já sabem que golpe não é somente tanque de rua ou tanque de guerra na rua. Não precisa isso para ter golpe. Tem várias formas de institucionalizar o golpe, de estruturar o golpe, né? E o que está sendo feito em várias frentes, o golpe é a essência
do fascismo e de como ele opera com as violências factuais e com as violências simbólicas. A violência é a base, é a coluna medular da caracterização do que é hoje o fascismo no mundo. Não é um privilégio nosso do Brasil. Mas essa questão de você trazer para a questão da linguagem, eu trago sempre muito, para a gente entender que a gente está falando de algo que tentou se escamotear, tentou se colocar em escanteio. Essa imprensa que vocês se referiam, burguesa, que é que a gente nem deve mais tomar como base. Eu não tomo base, não tenho como base a grande imprensa brasileira, por exemplo. De forma nenhuma, não tenho mais como, não me interessa, e me interessa somente para contrapor. Então, nós temos que nos basear no que a gente tem. Imperialismo norte-americano é uma palavra que a gente usou durante muito tempo, sobretudo no final do século passado. Eu tenho meus cabelinhos brancos já aqui, né? E que me impediram de utilizar ela porque era uma coisa atrasada, era uma coisa retrógrada, era uma coisa do passado. E agora que eu tenho a oportunidade de dizer, tá vendo como eu não estou tão velho assim, e que isso de imperialismo não é uma coisa de 1980? Então vamos dar nome às coisas, dar nome aos bois, o que está acontecendo. É o que sempre aconteceu. Vamos trabalhar com os livros de história, que é aquilo que eu falei que o fascista odeia, só que tem contextualização, tem adaptação. Hoje em dia, você debater com fascista, inclusive, eles podem chegar com uma pilha de livros de história, ou seja, existe literatura fascista. Não é suficiente dizer, eu li e você não leu. Não, eles leram, eles escrevem livros, eles têm editoras de livros fascistas. Então, é muito importante a gente ter muita leitura, muita elaboração conceitual, né? Trabalhar muito essa questão, é a terceira vez que eu falo nela hoje aqui nesse debate rápido com vocês, a questão das linguagens, para a gente fazer o diálogo com esse povo que a gente acha que nem sabe do que a gente está falando, mas que, como dizia o bom e velho, mais contemporâneo do que nunca, Paulo Freire, o povo sabe. Inclusive esse povo mais pobre que a gente se referiu, que tem a ver com a pessoa que se identifica com esse fascista que a gente teve na presidência, o povo sabe. O povo tem muita sabedoria, e é preciso resgatar muito essa sabedoria popular. Até para voltar no tempo, quando o Lenin dizia que eu prefiro, inclusive, errar com esse povo do que ter a pretensão de saber sem ele. Porque senão você começa a fazer uma inversão de valores que interessa ao fascista. Exatamente. A gente não pode, a gente tem que ser muito firme, discernimento, esses valores, história, psicologia política, que é uma coisa que o patriarcado disse, não, psicologia política, negócio de sentimento na política, negócio de Lula ficar chorando. Lula é uma pessoa que entende a psicologia política como ninguém, porque não é uma coisa nem para entender, é uma coisa para sentir. Exatamente. E botar para fora. Então, essa é a minha contribuição mínima que eu quero deixar aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade. Vou estar aqui acompanhando atentamente. Sigam o portal, escrevam, não somente leiam o texto, mas escrevam, colaborem. Isso que vocês estão falando aqui agora, coloquem. Quando a gente escreve, é muito mais fácil da gente sistematizar da forma que as pessoas querem, gostam, compreendem, apoiam e até se motivam a escrever também. Aquele abraço. Exatamente. Obrigada, Flávio. Muito boa a tua participação aqui, mesmo que curtinha, eu te agradeço. Quando eu chamei o Flávio, ele me respondeu assim, que quando que eu digo não para o desacato, né? Obrigada, Flávio. Vai lá para o teu trabalho. Raul, vocês companheiros todos daqui, Vanessa também. Um forte abraço, aquele abraço firme na luta. Valeu, Flávio. Gente, o Flávio, o último texto dele tá lá no nosso portal, no nosso desacato.info, aqui embaixo do meu nome sempre tem o nosso link para você acessar o desacato.info.
E olha só, eu coloquei nos comentários do Facebook, na nossa transmissão, e também do nosso YouTube, aqui está os comentários, para que vocês possam acessar. E isso que o Flávio traz é muito importante, porque a gente precisa, eu acho que quero propor esse debate também aqui para a gente, porque a gente precisa também se colocar no lugar daquela pessoa que votou no Bolsonaro, aquela pessoa que não consegue acompanhar a notícia, que não consegue se informar. Você vai lá, você pergunta para a pessoa por que você votou no Bolsonaro, ela vai vir com respostas muito vagas, mas é porque ela consegue aquelas informações, foi o que ela conseguiu, foi o que ela recebeu, porque a gente tem que entender, não adianta a gente ficar ali defendendo a classe trabalhadora, porque Marx, Lenin, nananã, e aí a gente não consegue se colocar no lugar dessa classe trabalhadora que está ali trabalhando numa escala absurda de trabalho, e esse debate do fim da escala 6x1 é muito importante, porque esse debate está atingindo a todas essas pessoas, se considere ela de direita ou de esquerda, se tenha ela votado no Lula ou no Bolsonaro, esse debate do fim da escala 6x1 atinge a todas elas. A justiça tributária também atinge a todas elas. Então, a gente precisa pautar os debates, como o Flávio trouxe, que eu acho muito interessante a gente pensar nisso. Pautar os debates pensando e se colocando no lugar dessas pessoas também, né? Claro que a gente descarta aqui completamente os que são fascistas mesmo, né? A gente tem que separar o joio do trigo, a gente precisa saber diferenciar quem é fascista de quem é apenas desinformada, né? Eu vou pedir para a Vanessa voltar aqui para continuar o raciocínio dela, dessa comparação, porque isso entra muito nesse debate sobre Venezuela e Brasil. Eu trago Venezuela justamente porque é muito parecido o que acontece aqui com o que aconteceu lá. E o que vem acontecendo ainda. Eu vejo muita gente que vem, inclusive, que acaba imigrando aqui para o Brasil da Venezuela, que tem essa visão muito distorcida do que é real lá na Venezuela. E eu acredito que isso que está acontecendo com o Brasil hoje, as taxações do Trump, os Bolsonaro indo lá pedindo para fazer sanções para o Brasil, para taxar o Brasil e coisa errada. Eu acredito que isso está sendo até uma educação para os próprios venezuelanos que estão no Brasil hoje. O que tu acha disso, Vanessa? Não, eu estou muito grata por essa pergunta que você faz, né? Essa comparação, porque é muito interessante realmente. Eu queria voltar, né? E a questão da comparação Lula-Bolsonaro, então eu vou meter o Maduro também. Então vamos comparar Lula, Maduro, Bolsonaro. Obviamente, Maduro não foi preso, mas o Maduro, ele é um presidente que tem resistido desde 2013. Ele está resistindo há 12 anos, porque desde o momento 1 do seu governo, ele vem sendo assediado, ele vem sendo sofrendo N tentativas de desestabilização, de golpes. Já tentaram golpes comprando, ou seja, tentando ali criar ruptura nas bases do exército. Tentaram esses golpes com líderes populares, entre aspas, né, populares. Tentaram golpes eleitorais. Esse último, quase que bem sucedido, né, esse da Maria Corina Machado com Edmundo Gonzalez, quase bem sucedido, muito mais bem sucedido do que do Juan Guaidó. Por quê? Porque a comunidade internacional comprou, porque conseguiram convencer o Lula disso, de que a eleição na Venezuela não tinha sido legítima, não tinha sido limpa o suficiente. Exatamente. O Maduro é muito assediado, mas é mais assediado do que qualquer outro presidente latino-americano, exceto Cuba, que tem ali suas particularidades. E por que a Venezuela resiste? O Maduro, ele não hesita em convocar a população. Então, quase que semanalmente nós temos marchas populares, a população desce dos bairros, a Venezuela, Caracas fica num vale, né? E aí nós temos morros gigantescos que se comparariam muito mal comparado às favelas do Rio de Janeiro, né? Que estão em morros, assim. Então, o morro desce para a capital e ali fazem marchas, protestos, apoio ao governo. Então, Maduro tem um apoio popular nas ruas. Quando Maria Corina Machado convoca, e o apoio dela, que eu mencionei,
tem diminuído muito. Então, quando ela convoca a população à rua, tem diminuído. E Maduro mantém uma população na rua engajada, defendendo o governo. Essa é uma diferença crucial para o Brasil. Bolsonaro também tem gente na rua. E a gente está vendo que essa população tem diminuído. As pessoas estão caindo em real de o que é o bolsonarismo, os danos do bolsonarismo. Quando na história do Brasil, acho que ele é comparado muito à figura do Carlos Lacerda, né? Que foi um calhorda, eu acho que é do mesmo nível de calhordice. Então, quando a população vai à rua para apoiar a sanção, e era mais ou menos isso, né? Esse último protesto dele. Seria apoio à nossa liberdade, mas é a liberdade dele, não é a liberdade de nenhuma outra pessoa, porque nenhuma outra liberdade está sendo... Isso está sendo bom para a gente fazer realmente essa diferenciação, né, Vanessa? Agora sim, agora quem ainda apoia, quem ainda vai à rua, essas pessoas tá naquela turminha dos fascistas que não tem como defender, não tem como dar espaço para ouvir essas pessoas, porque aí não tem mais como, né? Pedro, o que tu tem a dizer sobre essa redução que a Vanessa trouxe ali, tanto dessa extrema-direita? Eu acho que a gente pode pensar num como que agora, com o Trump, né, atacando abertamente, que o Trump, ele tem essa vantagem, a gente tem essa vantagem, porque o Trump, simplesmente aquela pessoa que representa definitivamente o que é os Estados Unidos. Então, enquanto antigamente, há pouco tempo atrás, na verdade, os Estados Unidos interferia nas soberanias, mas de uma forma discreta, né? Discretamente discreto. E agora não, agora com o Trump interferindo publicamente e expondo exatamente o que é os Estados Unidos. Como é que você vê isso? Bem, até pegando um pouco a discussão do Fábio, eu prefiro chamar de extrema-direita. Porque, digamos, se você pegar o raio-x dos bolsonaristas, né, você vai encontrar, acho que teve até uma pesquisadora da USP, que identificou 14 tipos de bolsonaristas, né, pautas-chaves. Né? Se você for pegar o bolsonarista, muito deles, se você for conversar com ele e for entender por que ele é bolsonarista, tem pontos de encaixe com a gente. Crítica ao sistema judiciário, tem. Né? Claro que agora eles estão mirando para o STF, mas a gente sempre teve essa crítica, que a justiça nossa é a justiça que serve à burguesia. Exatamente. As prisões, e por aí vai. TV Globo. Costume se apropriar, né? Não, os caras é fogo. Então, isso eu sou chateado com a gente, porque falou, a pauta é nossa, pô, como é que os caras pegaram e transformaram como deles e a Globo vira comunista? Bem, né, faz parte da dinâmica da política, eles fizeram isso, né? Então, o que eu entendo com relação ao eleitorado de Bolsonaro nesse momento, né, é que ele está tendo um desgarramento com relação àquele público Tebet. Porque tem essa galera, digamos assim, centro-direita, que até simpatiza com algumas pautas, mas tem medo e não quer se vincular ao extremismo e reconhece Lula como um democrata, né? Foi uma surpresa durante o segundo turno, né, quando a Tebet fecha com o Lula. Assim, o discurso dela era, digamos assim, ela frontalmente contra o Bolsonaro como pessoa, né? Mas a gente sabe que o alinhamento dela é a direita. E assim mesmo o Lula conseguiu isso, foi uma coisa muito importante e foi o que decidiu a eleição. Foi esse público PSDB, cabeça branca, da galera da old school, das antigas, que tem aquele discurso mais FHC, Covas era um pouco mais centro, né? Então essa galera decidiu a eleição e eu acho que essa galera que o Lula está disputando. Porque o grosso, assim, o bolsonarista raiz mesmo, aquele bravio que vai à rua, eu acho que ele já comprou o debate com relação a questões como tarifa e outras que venham. Ele pode até discordar, mas faz com um sentimento de grupo, um sentimento de percepção, para ajudar, ele adere. Veja que todos os bolsonaristas, os parlamentares, têm o mesmo discurso sobre a taxação, sobre o golpe. Não existe nem a diferença, a interpretação. É tudo a mesma coisa, porque eles já entenderam que eles têm que fazer dessa forma para se resguardar. E a base deles também. Eu lembro, eu estava num grupo policial, uma época atrás, na eleição do primeiro do Bolsonaro, que ele se elegeu, né? E aí botaram uma arte do Boulos com esqueci a Indira, acho que era o nome... Me falha o nome era Soraya, o nome da vice dele.
E acabou que era assim, o dia do maconhaço e do dedo, já entenderam. Isso foi um policial, um colega meu. Aí eu fui, cara, falei, né? Aí eu tive essa boa vontade, eu fui nas redes sociais do pessoal, busquei, então, e botei no grupo, respondendo a ele, falei, cara, você como policial tem que pesquisar as coisas, tem a obrigação mais que todo mundo. Exato. Porque ele é investigador, ele não é qualquer pessoa, digamos assim, ele tem uma função que é verificar a verdade. Sabe o que ele fez? E é meu amigo. Ignorou a mensagem e 30 minutos depois mandou outra fake. É isso. Não, tem uma galera, assim, tem um grosso, então eu acho que a extrema-direita mais robusta, ela está até crescendo nesse momento, porque na adversidade a gente se une. Agora, eu acho que o Bolsonaro está perdendo a adesão dentro daquela malha ali que fica no meio termo da coisa, que pode pender tanto para o Lula como para ele, a partir, digamos assim, do que o governo vai apresentando das circunstâncias. E realmente a pauta, infelizmente, da taxação, ela foi uma pauta que serviu, como também do IOF. O IOF foi a primeira vez, eu acho, já concluído, que o governo Lula coloca a cabeça um pouco para fora. Porque, desculpa, é humilhação da geração. Sim. Né, para a gente da esquerda, né? Sim. Então ali foi um momento de altivez, e aí acabou que coincidiu fez uma maré, digamos assim, com essa questão do Trump, que é uma tragédia para o país, mas que pelo menos pode ajudar a acordar com relação à defesa dos interesses nacionais. Então, essa é a minha interpretação. Eu acho que é um jogo que vai ficar em disputa, Vanessa, até o final. Até o final. Eles vão também tentar fazer pautas positivas para eles, e a gente fica da torcida que, no final, a nossa narrativa seja mais forte para esse público de centro-direita, que na outra eleição até aderiu a gente, mas que é muito volátil, muito flexível. Mas, por outro lado, Pedro, eu gosto de ver as pessoas tomando consciência, de ver você vê essa virada de chave, porque eu tive ela quando eu ouvi falar do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, para mim, foi educação. Quando eu ouvi falar a primeira vez do Bolsonaro, foi naquela história do eu não te estupro porque você não merece, que ele fez para Maria do Rosário. Eu ouvi falar dele a primeira vez nessa situação, eu não consegui acompanhar a política, e é por isso que eu acho que eu consigo me colocar no lugar do trabalhador que não entende, que não se informa, porque às vezes tu não tem nem tempo para isso. Chega no teu dia de folga, tu só quer saber de descansar, tu não vai pegar um manifesto comunista para estudar ou um Capital para ler, né? Então a gente tem que se colocar também nesse lugar, e eu acho que o Bolsonaro também é, de certa forma, uma forma de educação, porque ele ganhou 2018, tranquilo, aí veio 2022, o desespero para se manter no poder, educou muita gente acabou percebendo e votou no Lula, mesmo odiando o Lula, a gente sabe que muita gente votou no Lula odiando o Lula, só para tirar o Bolsonaro. Então a gente tem que também lembrar disso, que as pessoas também, quem não é fascista, quem não é extremista a esse ponto, raciocina, como o Flávio disse, a gente não pode subestimar todo mundo, né? A gente não pode subestimar todos e todas, porque as pessoas têm também condição de ter o seu senso crítico, de avaliar, de ler uma manchete e olhar e ler a matéria inteira, e não só aquela manchete sensacionalista, né? Basílio. Desculpa até de atravessar o Basílio, queria trazer uma boa notícia para vocês. Só uma boa notícia rápida. Na minha delegacia, é meio a meio, inclusive uma delegacia excepcional com relação a isso, e tem 3 bolsonaristas convertidos, por causa, infelizmente, do tarifaço. Inclusive, o meu chefe, que já me confrontou num evento na universidade, quando ele não era meu chefe, que a gente estava juntos, ele ontem mandou uma mensagem assim, falando sobre a soberania nacional. Cara que sempre votou no Bolsonaro. Então, só lançar essa luz aqui, inclusive para 2026. Exatamente. Basílio, você tá cheio de fãs aqui. Olha Rapaz, só. Eu quero pegar algo de Pedro, algo da Vanessa e uma pitadinha do que disse o Flávio, quando ele citou o Lenin, né? Eu não contribuo com nada também? Não, assim, claro, depois eu pego. Lenin também disse que Lenin detonava o parlamento burguês. Né? Então, mas você é contra o parlamento burguês, você detona o parlamento burguês, mas você defende participar dele. Ele diz, claro, nós temos que estar no parlamento burguês para destruir ele por dentro.
Eu acho que isso está servindo para a direita, né? No parlamento burguês, para destruir. Hoje, quem está destruindo o parlamento por dentro é a extrema-direita. Agora, Vanessa, sobre o bolsonarismo, eu acho, tenho uma avaliação, né, que o bolsonarismo não existe. Né? Existe o eleitor, agora eu vou mudar de extrema-direita, né, que quem aparecer naquele momento para destruir Lula com a pauta de costumes, que não é pauta econômica, não é contra a privatização, é Deus, pátria, família e liberdade. A hipocrisia, né, da extrema-direita. Então, se naquele momento que Bolsonaro pegou essa presidência no colo, né, foi WO. A imprensa, o PIG, passou um tempo taxando o PT como ladrão. O PT como ladrão é tanto que esse debate pegou em 2016 e nós perdemos quase todas as prefeituras, né? Em 18 veio a derrota final, que foi a Haddad perder para Bolsonaro. Eu lembro aqui na Paraíba tem um fato que Luciano Cartacho, do PT, ia para a reeleição em 16 e as pesquisas apontavam, se fosse pelo PT, ele perdia as eleições. Ele teve que se desfiliar do PT, se filiar ao PSD para ser candidato e foi reeleito. É tanto que Haddad perdeu sua reeleição e outros perderam a reeleição e não foram também, o primeiro não foram eleitos. Então, o bolsonarismo, e outro dado, Pedro e Vanessa, você pegue o fato de Witzel, né? Witzel é muito mais radical, muito mais perigoso do que Bolsonaro. O cara foi impeachmentado, foi a maioria esmagadora no seu impeachment. Não teve um voto de abstenção. Ora, Bolsonaro, naquele momento, já sabia que Witzel era um perigo, porque o eleitor de extrema-direita, enquanto o candidato mais radical, mais extremista, que defende matar isso, matar aquilo ali, mais interessa a eles. E o Bolsonaro, na prática, tinha hora que vacilava. Né? Você veja, você pega esses setores do bolsonarismo, que eu acho que não existe, foi ele que apareceu, mas o bolsonarismo, o autoritarismo, o bolsonarismo, a extrema-direita, não flerta, né, com o diálogo e com o poder de convencimento, eles impõem. Você veja que Bolsonaro ganhou as eleições limpas em 2018. Mesmo assim, foram 4 anos de tentativa de golpe. O cara não quis governar para ser reeleito, que ele sabia que não seria reeleito. Né? E quando Lula é solto, eles sabem, Lula vai ganhar as eleições. Então, todo o 7 de setembro se repetiria, era repetido os atos, né, contra o Supremo, contra as urnas. E ele seria preso, acho que em 2021, naquele levante que eles fizeram no Planalto, né, que o golpe foi frustrado, que teve que Temer entrar com a ligação com o Xandão, e os 3 dialogaram, e ele pediu desculpa, que aquilo não ia mais se repetir, e passou, eu acho que ele teve 3 meses de recuo, elogiando as instituições, que a urna era tranquila, que não sei o quê. Depois disso aí, ele começou a perder base das redes sociais e das pesquisas. Aí voltou, para não perder a base, a atacar Supremo, a atacar a urna eletrônica e tudo mais. Então, resumindo, essa história do bolsonarismo, que eu digo que não existe, a cadeira do fascismo está sempre no cio. Se aparecer alguém amanhã pior do que Bolsonaro, do ponto de vista teórico e prático, ele perde essa parcela, né? E vai perder sempre. É tanto que agora, está aí, o Eduardo disputa com o Flávio disputa com a Michele, e está lá eles não têm mais a força que tinham quando saem desses setores. E aí o Tarcísio, para terminar, o Tarcísio, ele não incorpora o bolsonarismo. Ou seja, ele não incorpora o eleitor de extrema-direita. Porque a gente vê o Tarcísio perdido, né? Oi? A gente vê o Tarcísio perdido, na verdade. Né? É porque, para acompanhar e pegar o espólio bolsonarista da extrema-direita, ele tem que ter um discurso parecido. Mas ele não ataca o Supremo, ele faz algumas críticas. Para a extrema-direita, algumas críticas é você ser isentão. Ou você ataca, como faz... Aí eu voto. O Silas Malafaia, ele é o cara que bate no Supremo mais que o bolsonarismo. Então, é o cara que incorpora. O Silas Malafaia hoje tem a digital que eles querem. Então, eu acho que é um dos fortes candidatos. Todos os atos, quem convoca a ata é o pastor.
Não é o PL, não é Bolsonaro. Quem convoca todos os atos é Silas Malafaia, certo? E o último ato, ele bate Tarcísio, ele bate Zema, ele bate no Ratinho, ele bate, repare bem, ele bate em todos os pré-candidatos. Então, eu sou o candidato. Uhum, exatamente. Pedro, não, Vanessa. Vanessa, só para terminar. Chegando nos nossos minutinhos finais. Só para terminar, tem um artigo nosso no folhadapb.com.br, que eu falo dessa questão do Senado, que eu digo que primeiro eles derrubam Xandão Moraes, para depois derrubar Lula. Então Lula ficou secundário nesse debate. Porque depois que ele derrubar Xandão, eles derrubam Flávio, eles derrubam Vanessa, derrubam Basílio, vai derrubando todo mundo. E aí, depois que derruba todo mundo, derruba Lula. Exatamente. Vanessa, palavrinhas finais aí para a gente encerrar. Infelizmente, a gente está tomando. Eu costumo falar, já levei puxão de orelha, porque o meu JTT Debates eu quero fazer até meio-dia. Tá, vou tentar ser telegráfica. Eu discordo um pouco do Basílio. Para mim, o bolsonarismo sim existe. Eles têm identidade própria, eles têm ideologia, eles têm radicalidade, eles têm rua. A direita é isso, sequestrou as ruas, a gente sabe disso. Então, pode surgir outra liderança, sim, mas hoje o bolsonarismo está vivo e está atuante. O que eles têm de mais importante é uma base parlamentar sólida e radical. O que a esquerda tem é que aprender com essa radicalidade. A esquerda parece que virou um bebê de colo, né? Então, quando o bolsonarismo cresce, quando o bolsonarismo grita, a esquerda se recolhe. Foi assim com a prisão do Lula, que era aí onde eu queria chegar na minha comparação. Então, a gente foi às ruas, eu estava lá no sindicato do sindicato no ABC, dos metalúrgicos, quando o Lula foi preso, quando teve a soltura do Lula, eu estive lá durante todo esse período. E não tinha muita gente. É mentira que tinha muita gente. Não tinha. Porque a esquerda se acovardou. Está acovardada desde o golpe de Dilma Rousseff. Porque nós temos vergonha de botar nossa cara à tapa. Nós temos vergonha de apanhar da mídia. Nós temos medo da mídia. A gente quer estar sempre correto, sempre do lado certo, sempre bonitinho, cheirosinho. A gente tem vergonha de defender Nicolás Maduro. A gente não quer apanhar. A gente quer viver assim com tranquilidade. Então parece que tudo que a gente acumulou na ditadura militar, todo enfrentamento, todas as lutas que a gente conquistou nesse Brasil, parece que a gente esqueceu delas, esqueceu de como fazer isso, e hoje a gente não sai à rua para defender nada. A gente não apoia Lula, a gente não está apoiando a prisão do Bolsonaro, e a gente está dependendo, sendo reféns justamente do Alexandre de Moraes. Então o que o Basílio fala é muito correto. Se derrubar o Xandão, derruba tudo, sai aí caindo. E como é que a gente pode estar refém de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Como é que a maior radicalidade no Brasil vem de um juiz que representa a burguesia? Porque é isso que ele não é de esquerda, ele não é democrata, ele não é nada, ele foi uma pessoa colocada pelo Temer. Ou seja, a gente está dependendo hoje, a democracia brasileira está sustentada em um único pilar, uma única pessoa, que é Alexandre de Moraes. Então, a gente precisa aprender com a Venezuela. A Venezuela é povo na rua, a Venezuela é radicalidade, a Venezuela é projetos populares. Então, não adianta ter Alexandre de Moraes e Lula, que Lula também aí parece ter acordado de um coma, de alguma coisa que ele estava ali muito, coitado, né? Muito baqueado. Então, Lula parece desfitado, mas assim, não adianta só ter essas duas pessoas no Brasil. O Brasil é de 220 milhões de pessoas. Onde estão essas pessoas, entende? E assim, a esquerda não tá. Tudo bem, a gente fala que tem que voltar às bases, blá blá blá, mas isso é inteléquia. Gente, onde está? Cadê os dirigentes políticos? Cadê aí? Onde está o PCdoB? Onde está o PT? O PT popular? Cadê essa galera? Entende? Exato. Por que a gente não saiu às ruas para defender a prisão de Bolsonaro? E aí também tem uma diferença, né? O Bolsonaro, ele não está preso agora, neste momento, porque ele cometeu crime, porque ele matou gente na pandemia. Ele está preso simplesmente por obstacularizar a justiça numa investigação que é do Eduardo Bolsonaro. É por isso que... E ele provocou, né? Ele provocou. O Lula fez tudo para resistir à prisão. O Bolsonaro pediu, implorou, me prenda. Para quê? Para ter a foto, para ter o discurso, para ter a vitimização, para continuar se valendo disso, para manter a sua base organizada. Então, eles sabem fazer o que a gente esqueceu.
mobilizar as bases, conversar com as bases, manter engajamento das bases e entregar o que as pessoas querem. E a esquerda tem dito, e as pessoas têm sinalizado o tempo todo que querem radicalidade. A gente está no momento de radicalidade. Não pense que o crescimento da extrema-direita no mundo é porque, nossa, as pessoas estão de boa com o capitalismo. O império está ruindo e todo mundo está assistindo, comendo pipoca. Não é assim. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão cada vez mais pobres, a inflação come o salário no mundo inteiro e as pessoas querem respostas radicais. E a esquerda tem feito o quê? Conciliado com a direita para fazer um governo meia-boca. É assim que foi na Alemanha, assim foi nos Estados Unidos com o Biden, assim está sendo no Brasil. Então, a radicalidade vem da extrema-direita. Então, as pessoas vão buscar quem? A extrema-direita. A esquerda esqueceu que a esquerda é radical, né? E é isso. Hoje a gente abraça Xandão, porque é a resposta que a gente encontra e é uma resposta equivocada. A resposta não está na Europa, né? O PT fica lá adorando uma Europa, pena que o Flávio não está aqui para me, às vezes, né, desdizer, mas a gente fica abraçando a Europa, o PT endeusa a Europa, né, buscando essa resposta, Mercosul, União Europeia, ai, carajo! A gente tem que romper estrutura, a gente tem que radicalizar, fazer comércio com a China mesmo, apoiar a Índia nesse tarifaço também, e abraçar a Venezuela fora do BRICS. É vergonhoso. É vergonhoso, exatamente, Vanessa. Brasileira. Então, assim, do que a gente está falando, entende? Exatamente. Lula, Pedro, responda. Vanessa, eu sabia que trazer você aqui ia fazer esse escarcel. Eu te agradeço muito por ter topado, mesmo que depois. Mas, Pedro, eu quero que você acompanhe ali esse raciocínio da Vanessa para finalizar. Estou arrepiado, Vanessa. Me lembrou Brizola. Eu sou chavista, né? Mas, assim, muito tempo que eu não digo isso, inclusive, né? Mas estou aqui dizendo e concordo demais com a pegada que foi feita lá, de ir para as ruas mesmo e não usar as ruas, é muito diferente. Quando convém usar as ruas e não você estar ali nas ruas, até porque você, quando está nas ruas, você vai ter que passar pelo escrutínio popular, as pessoas vão lhe cobrar. Por que não está fazendo isso? A gente teve uma postura cínica com a pauta 6x1 até agora. A pauta 6x1 é ótima para distinguir. Mas o governo, quando a coisa aperta, não é coisa aperta não, quando é perguntado sobre isso, sai de soslaio. Não pode. E as pessoas percebem isso e por isso também, Vanessa, não vão à rua. Para quê? Para eu estar ali me desgastando, para depois eu ser apunhalado pelas costas? Eu até escrevi sobre isso no ICL, falando que o Lula tinha que seguir o exemplo do Petro, da Colômbia. Que o Petro da Colômbia está fazendo isso. O Congresso está dificultando? Rua. Ele ameaçou com a reforma laboral dele. Ele propôs, né, o Congresso segurando por 2 anos. Ele falou, tá certo, então vai ser a que o povo quiser. E aí, aguenta, segura a onda, capital? Aí os caras, opa, não, traga aqui, vamos assinar. Então, falta isso. Eu acho que está a perfeita análise da Vanessa, cara. A radicalidade necessária sempre foi para romper estrutura, mas não só para isso, porque a população está querendo. A população está indo para o bolsonarismo, para o extremismo, por uma questão de quebra de status quo. E hoje a gente defende o status quo. Quem são os grandes defensores do status quo? A esquerda. No Brasil, pelo menos. Eu estou falando pelo menos no Brasil. Né? Então, realmente, a gente tem que se reposicionar. A gente tem que se aproximar da população e entender que ela está extremamente insatisfeita com a forma de viver e que a gente tem que ter um plano nacional que, inclusive, contemple isso. Né? Como o brasileiro gostaria de viver, como o governo pode ajudar nisso e como a esquerda pode participar desse processo de emancipação do povo que está latente, está gritando. E a gente está indo contra a maré. Né? Falou muito bem. O apego do Lula ao Macron é uma coisa que E com certeza o Hugo Chávez está se revirando, né, no caixão, em virtude da negativa com relação ao Venezuela no BRICS. Eu acho que assim, eu fiquei queixo caído, realmente. A gente precisa de outro exemplo também, né? A gente não pode ficar preso sempre ao Lula. A gente só tem o Lula de opção, né, para a esquerda brasileira, como a Vanessa trouxe. O Lula tem sua função histórica, né? Mas tem que ser superado, assim, não ser superado. Daqui a pouco o Lula também
o Lula precisa se aposentar também, descansar um pouquinho, né? Então, a gente precisa, sim, a esquerda precisa de novas lideranças, né? Gente, Basílio, muito obrigada por aceitar o convite. Deixa eu finalizar aqui rapidinho sobre a fala de Vanessa, que foi, né, um espetáculo, mas eu queria lembrar o seguinte, eu acho que eu, você, o Pedro, todos meus amigos, companheiros do movimento estudantil e sindical, estão todos hoje em Secretaria de Estado, em cargos bons do governo federal. Então, essa galera não mobiliza mais. Esqueçam o CUT, esqueçam a UNA. Eu até queria... Se você perguntar hoje quem é o presidente da UNA, ninguém sabe mais. Quem é o presidente da CUT, ninguém sabe mais. O movimento, Vanessa, ele ficava a massa em movimento quando era para eleger Lula, 89, 94, 98, 2002. Então, o greve geral, quando Lula 1, aí foi diminuindo, Lula 2 foi diminuindo, agora acabou. Porque, repetindo, as principais figuras que elabora, né, politicamente, que tem poder de massa, de decisão, de convocação, sentados, bons salários, ar-condicionado, cartão corporativo, é isso. Então a massa hoje é tanto que a esquerda, a direita vai para as ruas, não tem palavra de ordem. É sem anistia, é por anistia e fora Supremo. Educação, tá bem, não tá? Saúde, tá bem, não tá? Emprego, tá bem, porque ninguém fala nada. Quando nós íamos para a rua, era para defender a educação, para defender a saúde, para defender emprego contra as privatizações. Eles não. Inclusive, eles mostram para a gente que o Brasil está bem. Né? Se tirar Xandão e botar anistia, o resto está resolvido. Então, parabéns para o governo Lula. Exatamente. A gente precisa de uma... Do poder também ajudando esses movimentos, né, Basílio? Porque a gente não tem, a gente vê as pessoas. Eu entendo. Uma pergunta rapidinho. Uma pergunta rapidinho. Quem é o presidente da CUT? Não, eu não sei. Da UNE. Pois é, na época a gente sabia, Orlando Júnior, Lindeberg Farias, Capelli, a gente sabia de todos. Hoje, olha só, 4 pessoas aqui de esquerda e mais umas 1000 aí assistindo. Quem é o presidente da CUT? Ninguém sabe, tem que ir pro Google agora, porra. Tinha que saber. Exatamente. Muito obrigada, que rico debate. Queria ter mais 2 horas aqui para a gente ficar conversando. Raul libera 2 horas para a gente. Raul libera. É o Raul que tá impedido. Brincadeira, não é? É o nosso tempo, é a nossa programação durante o dia. Gente, Eu vou fazer um trocadilho, viu? Fazer um trocadilho. Não é 10 acato, é 10 acato, viu? Boa! Gostei. Vamos continuar aqui, então, e vamos tentar trazer aí esse povo para a rua e levar esse povo para a rua e a gente ir para a rua. Aqui já tem gente nos nossos comentários, a nossa audiência aqui também, dizendo que a gente precisa, sim, ir para as ruas e aumentar esse movimento, perder esse medo, que é justificável, sim. Você vai estar... Você vai estar dia 20 em São Paulo? Vai estar dia 20 em São Paulo? Enquanto tem comunicadores do Barão de Itararé. Olha ali, ó. Você vai estar aí? Vai estar lá. A gente não, né? A gente é pobre, né? Não, mas... Gente, agora sim, preciso encerrar mesmo. Um beijão, acompanhe o Barão de Itararé, Portal Desacato, desacato.info. O Pedro Tchê tem o canal dele como é que é? Caso Isolado. Caso Isolado, isso. Caso Isolado, o Pedro Tchê tem o canal dele. A Vanessa Martina Silva, ela tem o como é que é, Vanessa? Diálogos do Sul Global. Diálogos do Sul Global. Então, convido todos e todas aí a acompanharem e seguirem o pessoal nas redes sociais. E o nosso? Oi? Qual que é o Basílio? Qual que é o... folhadapb.com.br. Boa, que está lá também na nossa parceria 21. Folha da PB. Faz parte da nossa parceria. Então, beijão, gente. Um abraço e vou esperar uma nova oportunidade para a gente estar debatendo. Abraço. Vou demais.